Olá, tudo bem com vocês? Você está no canal da Kel. Essa é a quinta lição do livro Lições Bíblicas da CPAD Jovens e Adultos, com o tema Os Problemas da Igreja e Suas Soluções. Então, eu vou falar nessa quinta lição sobre nosso corpo, o templo de Deus. O texto se encontra em 1 Coríntios 6,19, que diz assim: Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Todo cristão deve zelar pelo seu corpo, mantendo puro, limpo e saudável, pois é propriedade de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 a 20, diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O paganismo grego-latino, bem como outras religiões antigas, menosprezavam o corpo quanto ao seu valor espiritual e moral. No corpo humano, viam apenas os elementos estético e lúdico, ou seja, um simples objeto de exploração e prazer. Certas religiões da atualidade também fazem o mesmo. O cristianismo bíblico, porém, não procede assim. Para este, o princípio regente sempre será o corpo e para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Nesta época de rebaixamento cada vez maior quanto aos valores e padrões morais, este é um assunto de grande importância para uma igreja que espera Jesus a qualquer momento. Afinal, a igreja continua no mundo e aqui deve brilhar como testemunha de Cristo. O propósito de Deus para o nosso corpo, o dever dos pais. Mostrar aos filhos, a partir da mais tenra infância, que o nosso corpo pertence a Deus por direito, porque Ele nos criou, nos formou, nos deu a vida e nos remiu. Também lhe pertencemos por ter recebido de Jesus como nosso Salvador pessoal. O dever dos dirigentes da igreja é alertar biblicamente o povo sobre o relaxamento moral que se alastra por toda parte como um dos sinais dos tempos. Essa lassidão moral não pode tomar conta nem da igreja, nem da família cristã, pois o Senhor, Deus, exige que o seu povo seja santo.
autocontrole de cada cristão. Nem todas as coisas me convêm. Há coisas que em si não são pecado, mas inconvenientes para o cristão. Se não forem abandonadas, conduzirão a diferentes formas de pecado. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Tais coisas querem controlar a vontade e o coração da pessoa. Mas quando o Espírito Santo tem a primazia na vida do cristão, ele produz aqui a temperança capaz de sobrepujar a tudo isso. Pecaminosas são apenas as coisas ilícitas. Quando mal empregadas, as lícitas também levam ao pecado. E por isso que devemos pausar a nossa vida pela prudência e pelo discernimento. Judas, no versículo 14, fala dos que transformam a graça libertadora de Deus em devassidão. O propósito divino para o corpo. O corpo é para o Senhor. Aí está uma evidência de que o homem não é um animal. Seu corpo deve ser um instrumento nas mãos de Deus para que os seus sublimes propósitos sejam alcançados. Ora, se o homem não é animal, também não é Deus. O homem nunca foi, não é, nem jamais será Deus, mas pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Um dos nomes do cristão é homem de Deus. Isso é a serviço de Deus. Apocalipse 1:20 fala sobre isso. E o Senhor para o corpo. Deus não inverte esta ordem. Quando nosso corpo pertence ao Senhor, por nossa escolha entrega amor e gratidão. Ele habita nesse mesmo corpo e usa-o como lhe apraz. O futuro do nosso corpo. Uma das razões por que o cristão precisa manter o seu corpo em santificação é que esse corpo, por ocasião da vinda de Jesus, ressurgirá em glória pelo poder de Deus e para sempre viverá no céu como instrumento do Espírito Santo, nas eras futuras reservadas aos salvos. O Filho de Deus, para tornar-se o nosso Redentor, tomou um corpo semelhante ao nosso, exceto quanto ao pecado. O nosso corpo não se destina somente às coisas e propósitos desta vida natural. O corpo do cristão deve ser um vaso para o serviço de Deus, um tabernáculo para o Espírito Santo habitar e um meio de manifestar ao mundo a vida de Cristo. A preservação do nosso corpo. A importância do conhecimento e da obediência. Não sabeis? Esta pergunta deixa claro que os cristãos de Corinto haviam sido instruídos por Paulo sobre o assunto. Isso ocorreu nos 18 meses em que o apóstolo doutrinou a igreja. Em Atos 18:11 fala sobre isso. Esta mesma pergunta é repetida nos versículos 2, 3, 9, 16 e 19. A repetição é sintomática. Denota que a saúde espiritual dos coríntios não era boa. Ela também é uma repreensão pastoral. Quem erra por ignorância pode apresentar isso como desculpa. Mas quem desobedece sabendo e conhecendo não tem o que alegar diante de ninguém. Não basta conhecer a verdade acerca do Senhor, é preciso obedecê-la. Conhecer implica em responsabilidade. Precisamos conhecer e submeter-nos a essa verdade para que ela oriente com precisão o nosso andar e os nossos atos. A sacralidade do nosso corpo, membros de Cristo. Esta é uma grande revelação divina que só podemos abraçar pela fé.
Ela nos mostra que a esfera do espiritual é tão real como a do físico. A união que ocorre entre um homem e uma mulher no ato de prostituição vai além da esfera natural. Ela envolve também a parte espiritual. Por isso Deus ordena em Isaías 52:11: devem purificar-se os que levais os vasos do Senhor. E o vaso do Senhor é um dos títulos dos salvos. 1 Timóteo 2:21 fala sobre isso. A prática pecaminosa sexual diz fugir da prostituição. Este termo no original refere-se a pecados do sexo em geral. Deus nos conhece mais e melhor do que nós mesmos, por isso a sua ordem é fugir da tentação sexual, da permissividade. A prostituição é uma das principais armas de Satanás para perverter os planos de Deus nestes últimos dias. E como foi nos dias de Ló, assim será nos dias do Filho do Homem. Lucas 17:28-30 fala sobre isso. O Senhor se referia a Sodoma e Gomorra. O verdadeiro cristão não é dono do seu corpo, dono é o Senhor. Somos apenas administradores. A fuga da tentação sexual. Fugir aqui não é sinal de covardia. Nesse tipo de perigo, Deus guarda o cristão na fuga, não no confronto, mesmo que essa fuga represente perda. Haja visto o caso de José, filho de Jacó. Ele fugiu para evitar o mal, embora perdesse a capa, livrou a sua alma do inferno. O vídeo pornô, os filmes eróticos, as revistas pornográficas, os trajes indecentes, etc., fomentam e propiciam toda sorte de tentação à prática sexual ilícita. As pequenas tentações, é preciso vigiar e tomar cuidado com elas. A mesma palavra que diz fugir da prostituição também recomenda foge dos desejos da mocidade. 2 Timóteo 2:22 fala sobre isso. É necessário, pelo ministério do Espírito, neutralizar essas pequenas tentações que levam aos diversos atos pecaminosos. A posse do nosso corpo não sois de vós mesmos. Se fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo, agora pertencemos àquele que nos comprou. Não temos mais direito de fazer o que queremos. Agora pertencemos a Jesus, pois Ele nos redimiu da escravidão do pecado. Somos de Cristo, apenas de Cristo. Corpo e espírito. O homem é constituído de duas substâncias, uma material, o corpo, e outra imaterial, constituída de alma e espírito. Quase sempre, somente o espírito é mencionado, por ser este o elemento principal dos dois. João 6,63 fala sobre isso. E assim, tanto a nossa substância material como a imaterial têm de pertencer integralmente ao Senhor. Todos os tipos de pecado podem ser vencidos pelo cristão, mas é preciso confrontá-los, como nos ensina a palavra de Deus. Quanto à fornicação e aos seus congêneres, a palavra é bem clara: foge. Parece que o mais potente arma de Satanás contra a humanidade, nesses últimos dias, é a imoralidade sexual com todas as suas redes de pecados. E o pior é que tais pecados estão sendo aceitos e tolerados pela sociedade e até mesmo por certas igrejas. A Bíblia adverte que o diabo tenta todo mundo, isto é, ele tem uma forma de tentação para cada pessoa. Deus guarda o cristão do pecado, mas não no pecado. Então, o cristão deve cooperar com Deus, deve evitar pessoas comprometedoras, bem como locais, ocasiões,
pensamentos, situações, leituras, atividades e